Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar da Guerra de Troia. Alguns elementos que estão presentes basicamente ali na Ilíada e nessas obras posteriores que a gente comentou no vídeo anterior. Então, quer conhecer a história aí de Aquiles e de Heitor? Vem comigo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Nós vimos então que Helena é raptada por Paris e por conta dessa aliança que existia para defender, o casamento de Helena e a paz ali na região, foram convocados reis e heróis para irem até Troia e levarem Helena de volta para o seu marido Menelau. Quando eles chegam lá em Troia, o crente vai ser rápido. Você fala, essa frota é enorme. Olha, quando Homero descreve as frotas, a quantidade de navios, de pessoas, você vai ser fichinha. Só que Troia tinha as muralhas intransponíveis. Então, por outro lado, Príamo, rei de Troia, também está tranquilo, falando as nossas muralhas são invencíveis. Ninguém vai conseguir entrar em Troia. E realmente as muralhas eram muito boas, tanto que o cerco dura 10 anos e eles não conseguem entrar através das muralhas, pulando a muralha ou destruindo a muralha. Eles têm que fazer um estratagema para serem convidados a entrar. Por quê? Realmente Príamo, ele estava certo. As muralhas de Troia são intransponíveis. Então, quando os gregos chegam, eles não conseguem entrar, não conseguem vencer, e eles começam a sitiar a cidade e vão acontecendo diversas batalhas durante esses 10 anos em que a cidade fica sitiada. Diversas batalhas, vão aparecendo diversos heróis, Castor, Pólux e Aquiles, que é um dos mais conhecidos, que é justamente a história que é contada na Ilíada. O nome Ilíada vem de Ilion, que seria o nome grego para Troia. E é justamente nessa obra que ele vai falar dessa ira de Aquiles. Particularmente, eu acho que eu já contei para vocês em outros vídeos ou lá no Instagram, que o meu herói predileto é o Heitor, não é o Aquiles. E eu explico por quê. Aquiles, gente, ele é um herói juvenil. Ele está aprendendo, as provas dele são para lidar com as explosões de ira, com a raiva, para conseguir dominar os instintos. Então ele tem toda uma pegada de educação juvenil, Aquiles. Ele é aquele jovem que tem uma potência enorme, mas que pode se autodestruir justamente por causa disso, pela falta de controle dessa força toda que ele tem. O Heitor, Ulisses, que é outro herói, a gente aí já vai ter um vídeo só sobre ele. Ulisses vai ser o herói maduro, vai ser o herói que vence pela inteligência, dos estratagemas, ele é todo esperto, tanto que é ele que vai ter a ideia do cavalo de Troia. E Heitor é a representação da nobreza, dos valores. Ele é irmão de Paris. Enquanto Paris, na história, ele é considerado um guerreiro medíocre, covarde, entregue aos prazeres, tanto que vai raptar Helena, para ficar com ela, se deixa levar pelas paixões, pelas emoções e não dá o valor devido a todo o esforço que Troia fez para ser uma cidade respeitada, para ser uma cidade com alianças de paz. Paris coloca tudo isso a perder pelo amor de uma mulher, que é Helena, certo? Ele então faz essa dupla, tanto com Aquiles, Aquiles não tem esses valores todos. No momento ele está preocupado com outras coisas, e Heitor tem essa representação forte dos valores, e Heitor também faz o par com Paris, onde Paris é o filho ali bom vivant, e ele é aquele que vai honrar os princípios de Troia. Então, realmente, Heitor é o meu herói predileto. tá bom? Aí vamos conversar um pouquinho sobre Aquiles, né? Que ele não é o meu predileto, mas eu sei que todo mundo adora ele.
E Aquiles é filho de quem, gente? De quem? Você viu no vídeo anterior? Ele é filho da Tétis. Tétis que casou com Peleu, né? Aquele casamento que deu a bagunça toda, que veio o pomo da discórdia. Pois é, aquela Nereida, aquela ninfa maravilhosa, que era considerada uma das mais lindas que já existiu, ela é a mãe de Aquiles. E ela resolve dar a imortalidade para o filho, banhando ele no rio Estígis, que é um dos rios ali do inferno. É um rio considerado o rio da invulnerabilidade. Difícil de falar isso, invulnerabilidade. Então, quando ela mergulha Aquiles nesse rio, ele se torna invulnerável. E é interessante que o rio, ele é um rio onde são feitos os juramentos. Diz que todos os juramentos feitos, né, sobre as águas desse rio jamais podem ser quebrados, porque é o rio da invulnerabilidade, não só de pessoas, né, mas dos pactos também. Quando ela mergulha ele neste rio infernal, ela tem que segurar a criança de algum jeito, e ela segura pelo calcanhar. Então, todo Aquiles é invulnerável, exceto o calcanhar. E aí vem o nome, o calcanhar de Aquiles, né? Quando você fala, esse é o calcanhar de Aquiles da pessoa, ou seja, esse é o ponto fraco dela. Se você quiser encher o saco mesmo, né? Se você quiser matar ela de raiva, vai ali no calcanhar de Aquiles, que é justamente aonde Tétis segurou, né, a criança na hora que ela mergulhou no rio. E aqui ele se torna, então, invulnerável. Ele só tem um ponto de vulnerabilidade e muito difícil de você conseguir chegar, que é justamente o calcanhar. Aqui, simbolicamente, gente, o calcanhar, ele tem toda uma ideia de contato com a terra, de peso, né? de marca, de estabilidade da pessoa na vida, né? Na vida material, na execução das coisas da vida. Aí esse é o ponto fraco que a gente vai ter de Aquiles. E dentro da história de Troia, em uma das batalhas que vai ser colocada lá na Ilíada, Heitor vai ferir o primo de Aquiles, por acaso, por erro. Esse primo, né, Patroclo, ele coloca as roupas de Aquiles e se enfia no meio da guerra. E Heitor olha as roupas de Aquiles e Heitor acha que é Aquiles. E vai atrás de Patroclo no campo de batalha e acaba matando o primo de Aquiles. Quando ele faz isso, Aquiles é tomado de uma fúria imensa, de uma fúria assim, sem precedentes. E vai pedir que Heitor, então, faça um duelo com ele. Ele vai nas portas da cidade e chama, e Heitor sabe que ele vai ser chamado, e Heitor sabe que ele vai ser ferido por Aquiles. É como se fosse um destino. Ele fala para sua esposa, né, que ela fuja junto com os filhos. Por quê? Porque ele não vai sobreviver, mas ele não vai fugir, ele vai cumprir com seu dever, ele vai enfrentar Aquiles, o herói invulnerável. É muito bonito isso, gente, eu me emociono assim só de pensar, porque você sabe que o seu dever tem que ser feito e você sabe que ele vai custar algo importante, né? Vai custar algo muito caro, muito precioso. No caso do mito, a própria vida de Heitor. Mas ele não pode envergonhar a todos. Ele não pode fazer como Paris fez. Por quê? Porque ele é Heitor. Ele é o símbolo de uma perfeição humana, né? Se ele foge nesse momento, é como se você traísse todos os princípios de Troia. Se Heitor foge do confronto ali, da vingança de Aquiles, não precisa mais existir Troia. Por quê? Porque os valores de Troia vão ter morrido junto com o príncipe Heitor, no momento em que ele foge, mas não no momento em que ele morre. Quando Heitor morre, os valores eles são fortalecidos. Por quê? Porque ele deu a vida por isso. Eu sei que nós, com certeza, espero eu, não vamos precisar chegar nesse ponto extremo, né, de dar a nossa vida, de morrer por conta desses valores. Só que se você for pensar simbolicamente, para que os nossos valores estejam vivos, a gente sacrifica algo sim da nossa vida.
A gente sacrifica prazeres, às vezes a gente sacrifica promoções por causa de um valor. A gente está sacrificando algo importante. Porque o fato de eu ter valores, honradez, né, senso de dever, não quer dizer que a minha vida vai ser fácil. Principalmente hoje, que a galera não valoriza, você diz que tem valores, o pessoal acha que você é até bobo, meio besta, assim. Hoje em dia a gente sacrifica ainda muito mais. Não é a vida como um todo, mas são partes dela. Tempo, energia, gestos. Do mesmo jeito que eu tenho que alimentar essa virtude, eu estou dando a minha vida, né, para que esses valores estejam presentes no mundo. Como é que você muda o mundo? Trazendo valores. E como é que você traz valores para o mundo? Através dos seus atos, através da forma com que você vive. E foi isso que Heitor fez, um exemplo, né, de honradez. Então, quando Aquiles chega lá querendo se vingar, né, da morte do primo, Heitor aceita, né, esse duelo, essa batalha, e ele acaba sendo ferido mortalmente por Aquiles. E aí a gente precisa entender um pouquinho a mentalidade grega, certo? A mentalidade grega, ela leva muito a sério os ritos funerários. Porque se ele não fosse enterrado, Heitor, o grande herói de Troia, né, um dos grandes heróis de Troia, foi morto e Aquiles se recusa a dar o corpo para que ele para que ele receba os ritos funerários. Então imagina, olha só o que Aquiles faz. Acho que é por isso, gente, que eu fico dizendo que Aquiles não é meu predileto. Olha o que ele faz. Ele pega o corpo de Heitor, coloca na biga e dá voltas em torno das muralhas de Troia, né? Gritando assim, tá aí, olha só o grande príncipe. Achou que tinha me matado, mas matou meu primo. Ele achava que conseguia, olha só. E ele vai... E vai humilhando, né? E Príamo, o pai de Heitor, né? O rei de Troia, totalmente desconcertado com o que ele está vendo, porque isso é de uma barbaridade fora do comum, né? E aí acontece uma das cenas assim mais chocantes, né? Que é quando Príamo, o pai de Heitor, né, percebe que Aquiles não vai dar o corpo do filho para que ele possa receber os ritos fúnebres. Ele vai até Aquiles, ele vai na tenda de Aquiles pedir o corpo do filho. Ele se ajoelha e beija as mãos de Aquiles. E ele fala, não existe dor maior na vida de um pai do que beijar as mãos do assassino de seu filho. E isso eu estou fazendo para que você dê o corpo do meu filho, para que eu possa fazer os rituais, para que eu possa fazer um rito fúnebre condizente com quem ele era, né? O grande herói, o grande príncipe de Troia. E Aquiles fica comovido com Príamo. Ele fala, meu Deus, que homem é esse? É como se a honradez de Príamo, essa humildade, essa falta de orgulho, né? Do tipo, é melhor eu me humilhar aqui para Aquiles do que deixar que a alma do meu filho fique vagando, fique no limbo para o resto da existência, né? Então ele não aguenta, ele é capaz de abrir mão da coisa mais importante de um rei, que é justamente a sua soberania, né? Ele abre mão disso e pede que Aquiles então dê o corpo do filho para que ele faça os ritos. E Aquiles admira ele e dá o corpo, né? E fala assim, olha, se os reis da Grécia fossem como você, a gente estaria bem melhor do que a gente está agora. Por quê? Porque Menelau e Agamenon, né, que são os que foram lá e chamaram todo mundo, e o qual Aquiles está lá representando os gregos, eles são tirânicos, né? Eles são muito violentos e tudo. E Príamo é que é o símbolo dessa humildade, né? Dessa honradez que comove Aquiles, que faz com que ele também cresça dentro da história, certo? E um detalhe que eu queria falar em relação aos ritos fúnebres, que eu acho, já contei essa história em algum vídeo, gente, com certeza, porque adoro ela, sempre conto. É de como eram feitos, né? Eram piras, eles faziam uma cremação do corpo, então faziam grandes piras, colocavam fogo, o corpo lá em cima e ficavam então até fazer a cremação completa. Só que antes de acender a pira, alguém tinha que ir lá no corpo e colocar 2 moedas, uma em cada olho.
Segundo a tradição, eram as moedas do barqueiro Carontes, né? Quando você chegasse lá na entrada do Hades, você teria que ser levado a atravessar o rio justamente na barca de Caronte. E Caronte cobra 2 moedas. E essas são as moedas que você leva nos olhos. E eu me perguntava assim, poxa, mas por que tem que ser no olho? Leva no bolso. Imagina, se o Heitor tivesse as moedinhas no bolso, não tinha tanto problema assim, né? Porque ele ia ter as moedas para pagar Carontes, ele ia conseguir chegar do outro lado do rio. Só que não é isso, né? Simbolicamente, o que está acontecendo? O que paga a paz de espírito daquele que está sendo cremado é o fato dele ter cativado alguém o suficiente para que no seu velório, né, no caso, né, no dia do seu rito funerário, da sua cremação, essa pessoa esteja lá do lado para colocar as moedas. Então não pode ser você levando no bolso, tem que ser alguém colocando nos seus olhos. Porque essa pessoa é que é o verdadeiro pagamento para Carontes. Essa pessoa é que realmente é uma moeda de ouro. Por quê? Porque ela está ali do seu lado, no último dia, fazendo o seu rito funerário, fiel à sua vida, à sua imagem, à sua herança. Essa pessoa, então, que você conquistou e cativou o coração dela durante a sua vida, que é o verdadeiro pagamento. E ela faz, então, a colocação das moedas nos olhos do defunto. Eu acho essa história muito linda, porque quantas pessoas, né, estariam no meu rito fúnebre? Quantas pessoas eu consegui cativar o suficiente para que nesse momento tão importante eu tivesse alguém do meu lado para colocar as moedinhas, né? Ai, gente, a Guerra de Troia é o máximo. E, né, ninguém vive para sempre. Heitor morre. A Ilíada não mostra a morte de Aquiles, ela acontece em outro momento, aonde Apolo, tá vendo ali, Apolo é o deus que está com esse manto rosa, ele guia a flecha de Paris, a Paris aí com arco e flecha, para bater justamente no calcanhar de Aquiles, para que ele morra, né, durante o cerco a Troia. Okay? Então ele morre e é terrível isso, porque ele consegue matar Aquiles, ele consegue matar Heitor, mas ele não consegue matar o irmão que é Paris, e é quase uma vergonha ser morto por Paris, porque Paris ele não é lá um grande guerreiro. Então imagina, eu sou o herói Aquiles, invencível, tá? E quem é que me mata? Um guerreirozinho mais ou menos. Imagina, né? Não é uma... A gente tem que... É engraçado porque os mitos têm disso, né? A gente sempre tem que estar de olho, você não pode menosprezar. Você é todo invulnerável, né? Você tem só o calcanhar, mas se Apolo, né? Se os deuses estiverem do lado do outro, você pode ser ferido mortalmente. Tem que tomar cuidado, ok? E por fim, para fechar, né, esse resumão aqui da Guerra de Troia, vem o cavalo de Troia, né? Que não está na Ilíada também. Né, tá em outros livros que não chegaram e nessas compilações posteriores que foram feitas da obra de Homero. Mas o cavalo foi uma ideia de Ulisses. Ulisses tem a ideia de fazer um grande cavalo com todos os barcos, né, eles acabam com a frota grega, fazem um cavalo de madeira e o exército entra nesse cavalo. Quando amanhece um determinado dia, depois de 10 anos, né, de guerra, de cerco e tudo, depois de 10 anos, quando os troianos chegam na praia, não tem ninguém, não tem nenhum navio, não tem nada, só tem um cavalo. E Troia é muito associada aos cavalos, né, de Poseidon. Então Príamo olha e fala, é um presente que os gregos deram reconhecendo a soberania de Troia, por isso que eles fugiram e foram embora. Traz o cavalo para dentro. Daí que vem a ideia, né, do cavalo de Troia e do presente de grego. Não tem, você fala, isso daí é presente de grego. Por quê? Porque o cavalo foi um presente dos gregos para os troianos, né? Quando eles abrem as portas e deixam o cavalo entrar, eles fazem uma grande festa, porque eles acham que ganharam a guerra, todos festejam, bebem e tudo, e no meio da madrugada
os guerreiros saem do cavalo e tomam a cidade. E aí, então, acaba com a guerra, com o conflito em si, com a vitória dos gregos. E o que é interessante? É claro que aqui, gente, depois a gente tem o gancho para a Odisseia, que são as aventuras de Ulisses voltando para casa, mas isso é outra série de vídeos, ok? O que é o interessante desse símbolo do cavalo de Troia? É que você não é destruído por fora, você é destruído por dentro. Você consegue, enquanto o inimigo é externo, e você tem boas muralhas, quando o inimigo é externo, né, e a sua consciência faz uma boa muralha, uma boa proteção, você é imbatível, você é invencível. Mas quando você deixa entrar o inimigo, quando você deixa entrar o vício, quando você deixa entrar algo ruim, aquilo vai te destruir por dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que entra na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida interior, porque é o que a gente deixa entrar que vai fazer a gente perder a guerra. Não é de fora, não é o cerco. Enquanto a pressão é externa, a gente segura a onda. O problema é a pressão interna. E foi isso que aconteceu na Guerra de Troia. Eles trouxeram o cavalo e agora a guerra está dentro das muralhas. Por quê? As muralhas são invencíveis, mas dentro, depois que você deixa entrar, você não tem mais como fazer nada. Então, cuidado, porque a destruição não vem de fora, ela vem de dentro. E você pode perceber isso, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você vai encontrar um exemplo de coisas que você foi pressionado externamente a fazer e com o seu cerco, né, com as suas muralhas, você não cedeu e ficou tranquilo. Agora, quando você deixou algo entrar e ficou de consciência pesada, enquanto a minha consciência está tranquila, pode vir pressão de fora, pode vir pressão. Mas quando agora a consciência está pesada por dentro, aí a gente desestrutura. Percebe? Eu trouxe o cavalo para dentro. Eu agora tenho esses inimigos dentro de mim. Minha consciência ficou pesada. Né? Não é que a muralha caiu, é que eu deixei o inimigo entrar. Okay? Então não deixe o inimigo entrar. Não coloque para dentro o cavalo de Troia, não aceite presentes de grego. Ok? Gente, obviamente aqui é um resumão, né, que é o nosso objetivo, dar uma ideia aqui da Guerra de Troia. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.